Galera, os jornalistas da ESPN se renderam ao Vasco do Renato Gaúcho. Vamos dar play aqui e vamos ver o que os jornalistas falaram sobre essa vitória de virada do Vasco da Gama para cima do São Paulo. Vamos dar play aqui e vamos ver o que eles disseram. Chegar lá, mas precisamos falar de quem ganhou, né? O Vasco aparentemente o Vasco da Gama ganhou. Total e ganhou bem, merecendo 2-1. O time volta para o top 10, é o nono nesse momento, precisava voltar a vencer. No Brasileiro eram 3 jogos sem vitória, 2 empates e 1 derrota. Quando assume o Renato Gaúcho, o Vasco ganha jogos importantes, é Palmeiras, Grêmio e tudo mais, e depois dá uma parada. E aí, qual é a realidade do Vasco? O que vocês esperam desse Vasco da Gama, assim, numa base mais regular? Começa aí, Nath. Acho que, como boa parte dos times que ainda não conseguem ter o poder de investimento para ter um elenco com uma profundidade como tem outros, Palmeiras, Flamengo, o próprio Cruzeiro, que tem um pouco ali de opções, que o treinador consegue olhar para o banco e mudar a característica do jogo, mudar a estrutura, pensar num outro repertório, vai ser jogo a jogo. O Vasco não fazia uma boa partida. Era mais um jogo em que o Vasco tinha muita dificuldade na primeira etapa, tinha dificuldade para chegar à área do adversário, não tinha aquelas chances absurdas. Segundo tempo, com ajuste do que entendeu também o Renato da reação do São Paulo. Quando o São Paulo começa a recuar um pouco, ele percebe a questão física, ele coloca jogadores de velocidade para gerar um pouco mais de intensidade e profundidade no jogo, né? Arrastar ainda mais o adversário. Agora, é jogo a jogo. Pedaço a pedaço. A oscilação entre os times no Brasil é muito grande, especialmente para times que têm uma condição de elenco um pouco mais enxuta, né? Mas é um Vasco que já mostrou com o Renato Gaúcho que consegue ser competitivo, consegue ser um pouco mais agressivo. Agora, a manutenção disso passa muito pela manutenção dos seus atletas. Aí é suspensão, é lesão, é questão de jogos. O Vasco já sinalizou que a Sul-Americana não é a sua prioridade, então consegue descansar alguns jogadores importantes que talvez estejam com CK muito alto para lesionar. Eu acho que vai passar a primeira expectativa, 45 pontos. E a gente tem que lembrar que a partir do segundo semestre talvez o Vasco tenha uma nova SAF, né? Um novo dono. E isso pode ser em gestão de dinheiro, olhar para o mercado um pouco mais agressivo e conseguir ser ainda mais competitivo. Ô, Prats, dá uma olhada, a linha fina da tela é muito boa, né? Terceira vitória de virada no Brasileirão 2026, o 2-1 no Palmeiras eu não lembrava que era de virada, aí teve sim o 3-2 contra o Fluminense, o 2-1 contra o São Paulo, 3 vitórias contra a Só lembra de virada quando é que o Vasco perde. Quando o Vasco vira e não lembra não. O segundo, né? Agora está em quarto, porque está empatado com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense é o terceiro, ou seja, só contra adversário bom, ele vai lá e vira jogos importantes, Prats. A gente tem de falar, assim, o saldo é positivo até o momento, né, Felipe? O Vasco ainda é um time que oferece muito espaço aos adversários. Ofereceu hoje muito espaço ao São Paulo no primeiro tempo. Não é um time, assim, que se sustenta por defender e marcar tão bem. Agora, foi premiado hoje pelas alterações do Renato também. Teto do Vasco da Gama, Prats e Nath, qual é? O que dá para esperar de Brasileirão? Claro, a gente podia entrar em outras competições, essa semana tem Copa do Brasil e tudo mais, mas focando em Brasileirão, é ficar ali no top 10? É a primeira página da tabela ou isso já é mais do que você esperaria há algum tempo, Prats? Não, eu imagino que tem uma condição de ficar no meio da tabela. Meio de tabela pode ser um top 10, pode ser perto dali. O Renato sempre deixou bem claro quando ele volta ao Vasco, né, que o objetivo era um campeonato seguro. O que é um campeonato seguro? Olhar para a zona de rebaixamento e sempre ver ali 8, 9 pontos atrás, que é o campeonato que o Vasco faz hoje, né? Eu acho que o Vasco viveu ali, inicialmente, muito de um começo, de um treinador que conhece muito a parte do campo, mas também conhece muito de ambiente. Isso é um mérito grande que o Renato tem. Mudar o ambiente, mudar a maneira que o jogador vai acreditar, que vai assimilar o que ele vai passar. Isso entra na conta também. O Vasco ganhou jogos muito duros no começo da era do Renato Gaúcho. Depois há uma oscilação ali. Acho que o time vai sofrer em muitos jogos por não controlar o jogo. Fica muito um jogo laicar, mas é muito do que o Renato viu para esse time, a curto prazo, pelo menos. Eu acho que é um time para o trabalho do Renato deixar no meio da tabela. Meio ali, talvez top 10, se não tanto perto dali, não muito além disso, mas também não para ficar correndo toda hora risco de olhar para baixo e ver tempo fantasma ali de escapar de zona de rebaixamento. E tem a possibilidade com um cara que conhece muito a competição, né, copeiro, a Copa do Brasil. Também acho. Porque é uma premiação interessante para um time que precisa, né, não só o Vasco, como a maioria dos times no país precisam dessa entrada de premiação, mas pode ser também um caminho. Já que você abre mão de uma Sul-Americana, você está olhando mais para as competições nacionais.
E a Copa do Brasil é contra o Paysandu. Então, é acessível sim, a depender de como vai ser estruturado isso. Penso muito semelhante ao Prats, que inicialmente, assim, o próprio Renato Gaúcho e os dirigentes já convergiram nessa questão de o planejamento 45 pontos, não sofrer no Campeonato Brasileiro. Até para dar ao seu torcedor um pouquinho de alento das últimas temporadas, que chega em algum momento, o Vasco dá uma acelerada, daqui a pouco patina e começa aquele fantasma de novo, um pouco diferente na temporada passada, né, nas retas finais ali. Mas eu acho que passa muito por isso. E é o que eu falei, assim, como é que vai ser, como é que fica o segundo semestre pós-Copa do Mundo? Sustentação de jogadores, contratação, como é que vai ser o mercado, vai perder peças importantes, não vai? O quanto vai conseguir fisicamente manter essa equipe para conseguir, dentro de um elenco mais enxuto, aproveitar o máximo de partidas possíveis? Quando ganha é uma maravilha, né, Felipe? Você conta a vantagem. O que me chamou a atenção, e aí é uma brincadeira, foi o Renato no intervalo cantar a pedra. Que olha, o time tá jogando bem, esse 1-0 pro São Paulo não é justo, e mais do que isso, vamos empatar e virar. Ele já contou uma vantagem boa ele contava, inclusive, que o Caleri perderia um gol no 1-0. Mas ele contava com a virada. O Renato conhece. Mas ele gostou da atuação do time e o segundo tempo do Vasco foi melhor que o primeiro, né? O Vasco não é que jogou mal o primeiro tempo, mas foi o primeiro tempo que, assim, 1-0 pro São Paulo não ficou injusto, não ficou acima do que o jogo apresentou. Poderíamos falar aqui de 1-1, por exemplo. O Vasco não fez um primeiro tempo horroroso, não é isso. Mas o segundo tempo do Vasco foi mais dominante. Foi mais dominante, passou certamente pelas mudanças que o Renato fez também. Então, assim, quando ele exalta muito os jogadores, os que entraram, os que saíram que não estavam tão bem, ele também, obviamente, chama um pouco para ele as alterações que deram muito certo, e deram muito certo. Em alguns momentos o Renato vai mexer e as alterações não vão dar o resultado que ele espera. Hoje elas deram um resultado muito bom, né? Com o Adson principalmente, que eu repito, no segundo tempo, quando entrou, mudou o jogo para o Vasco pelo lado direito principalmente. Nath? Chamou atenção ele elogiando o árbitro, brincadeira. Mas o árbitro, assim, dos lances... Teve nenhuma participação na virada do Vasco. O Roger falou isso também, não dá para colocar em nada contra a arbitragem. Nos lances cruciais da partida, ele teve tomadas de decisões corretas. Acho que não dá para questionar isso. A gente falava até no off, né, enquanto ele estava trazendo a informação, ele entendeu que precisava preencher mais o ataque. Colocar mais jogadores para brigar com o São Paulo, para empurrar o São Paulo para o campo defensivo. Ele fez a leitura. E aí o que a gente estava falando do Roger. O Roger não consegue fazer essa leitura. Da necessidade de você ter alguém ali para tentar sustentar essa bola e te desacelerar o jogo do Vasco. E é isso, né, galera? E assim eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal. Comenta aí o que é que você achou sobre essa vitória de virada do Vasco para cima do São Paulo e que eu vou estar respondendo todos vocês aí, vamos bater aquele papo, beleza? E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e ao Vasco tudo!